Que horas são? Dante está em dúvida. 6h43 ou 6h44, Dante? Agora, quase 6h44, voltamos. Antes de falar, daqui a pouco a gente vai conversar com a doutora Nartir Dantas sobre o número de juízes no nosso estado e o número de processos. A gente fica bem aquém, muito aquém em número de juízes de um estado como o Rio Grande do Sul, por exemplo, sabe? E aqui nossa população é até maior. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque agora eu devo chamar o repórter Gabriel Pinheiro com informações do trânsito. Gabriel, e aí, como é que está o trânsito na Barra agora? Olha, o trânsito aqui está tranquilo, Daniela, mas na verdade agora eu vou falar com você sobre o tempo aqui em Salvador, que vai variar bastante durante todo o dia de hoje. Neste momento e durante toda a manhã, o tempo deve ficar aberto, olha só. Poucas nuvens no céu, não deve chover, o que deve sim mudar bastante durante a tarde. A previsão da meteorologia para a tarde de hoje é de sol encoberto, muitas nuvens, chuva, inclusive chuva com trovoada, como aconteceu na semana passada. Por isso é que nós lembramos, estou aqui no Farol da Barra e lembro aos banhistas os cuidados, evitar nas tardes em que há chuvas como a que deve haver hoje, evitar o banho. Ontem houve mais um afogamento, você lembra? Já são 1.071 afogamentos apenas este ano em Salvador, 40% a mais do que no ano passado, que se deve em boa medida a essa alteração de tempo. Daniela. Muito obrigada, Gabriel Pinheiro, que daqui a pouco entra no Fala Brasil e daqui a pouco no Fala Brasil também eles vão mostrar mais detalhes a respeito do caso da internauta, a estudante de Direito paulista, que colocou algumas declarações preconceituosas contra os nordestinos na internet, virou polêmica nacional, tanto que ela se desculpou. De fato, né, Mayara? Errar é humano. E quando a gente entende, o bom disso tudo, sabe o que é? É chamar a atenção sobre o preconceito, sobre a importância de respeitar os outros povos. Nós somos um país de proporções continentais, temos diversos sotaques, temos diversas cores, devemos nos respeitar. Enquanto características culturais, sabe? Enquanto características de cada povo. E sobre a eleição de Dilma, ao contrário do que a estudante pensa, Dilma venceria a eleição, mesmo que os votos do Nordeste e do Norte fossem anulados. O que ela disse, ela criticava, na verdade, os nordestinos, porque aqui Dilma Rousseff teve mais de 70% dos votos. Mas daqui a pouco eu falo tudo, né? Daqui a pouco eu dou mais detalhes, porque agora outro assunto triste, que traz a gente de alegria para uma revolta enorme, pelo descaso, o descaso na saúde, o descaso com que alguns seres humanos são tratados. Você lembra de Pelé do Tonel? Pelé do Tonel era gari durante o Carnaval de Salvador, fazia malabarismos, evoluções, lembra? Com uma lata de lixo. Ele usava a lata de lixo, né, em suas evoluções e nos alegrava com sua criatividade. E agora, Pelé do Tonel e outras 20 mil pessoas estão em uma lista gigantesca de espera, sabe para quê? Para fazer uma cirurgia. Uma cirurgia que pode decidir a vida da pessoa. Tá me entendendo? Uma representação real do descaso na saúde pública, veja. O ex-gari Samuel Souza, mais conhecido como Pelé do Tonel, já foi manchete de jornais em todo o Brasil. Tudo por causa das peripécias que fazia com latão de lixo entre a passagem de um bloco e outro. A pose animada para fotos, ao lado de amigos, deu lugar a outra imagem bem diferente nos últimos meses. Não faz nada sozinho, tem que ter a ajuda da gente aqui em casa. De acordo com a família, Pelé do Tonel espera por uma cirurgia neurológica. O ex-gari da Limpurbe chegou a ficar internado no HGE por quase um mês, mas recebeu alta e agora aguarda em casa. Ele ficou no corredor do HGE durante 3 dias. Depois saiu do corredor e foi para a triagem. Da triagem ele foi para o PA masculino, aonde mandaram voltar para casa. Não há previsão de quando vai ser feita a cirurgia. Ele disse que não tem vaga, não tem vaga. E aí a gente já correu atrás e tudo, e a gente está esperando, e até agora nada. Esperança, Senhor, que Deus me dê de volta. Me dê de volta o meu espaço de vida. Me dê essa liberdade de viver mais. A situação de Pelé do Tonel é parecida com a de pelo menos 20 mil pacientes na Bahia. Todos esperam por uma cirurgia eletiva, aquela em que é marcada em uma unidade de saúde. O que muita gente não sabe é que Estado e município dividem a responsabilidade nos procedimentos cirúrgicos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde 2006, o município passou a ter gestão plena do setor na capital baiana. Ou seja, os recursos para a área da saúde
são administrados pela Prefeitura. Cabe ao Estado apenas os serviços de urgência e emergência. O Estado, através da Central Estadual de Regulação e através das unidades da rede própria, tem assumido, com a sobrecarga muito grande, toda a responsabilidade com relação à urgência e emergência, o que, na teoria, não seria de sua responsabilidade. Em Salvador, existem apenas 155 leitos para cirurgias neurológicas, 92 reservados para o atendimento pelo SUS. A Secretaria Municipal de Saúde admite que também faltam profissionais qualificados para atender aos pacientes que estão na fila de espera por uma cirurgia. A neurocirurgia, especificamente, é uma área bastante crítica, até pela falta de profissionais no mercado. Chamar por Deus, esperar o momento certo. Só que o senhor tem que chamar por Deus e nós temos que chamar pela nossa consciência. A gente paga 40% de imposto. O trabalhador que ganha salário mínimo paga 40% de imposto, só impostos federais, estaduais, enfim, municipais, para isso. Para não ter a saúde. E o esforço das autoridades é grande. Veja, o Hospital do Subúrbio, outros hospitais que já estão sendo, foram inaugurados, enfim, e não dá conta da demanda que nós temos. Então, algo nesse modelo de gestão da saúde precisa ser modificado. Aliás, falando sobre a Secretaria Municipal, o secretário Zé Carlos Brito, que é médico, pediu para sair. Pediu para sair porque disse: eu não aguento mais. O povo batendo na porta dele e cobrando. O povo que estava em débito, a prefeitura em débito com esse povo todo, com as terceirizadas, enfim, com as empresas que prestam serviço à saúde, todo mundo batendo, sem ter dinheiro para pagar. E aí? A Bahia, Salvador, tem um orçamento pequeno para essa demanda de saúde que tem. Como resolver isso? Outro exemplo de descaso agora. Em quase 3 décadas de existência, o mercado de Itapuã, aqui em Salvador, precisa de reformas urgentíssimas. Há 2 anos ninguém vê nenhuma melhoria no local, que é pitoresco aqui na nossa capital. A última reforma foi em 2008. Só para você ter uma noção, os ratos lá são do tamanho de gatos. Por telefone, a CESP informou, é verdade, por telefone a CESP informou, Secretaria de Serviços Públicos, que a quantidade de ratos no mercado de Itapuã é por conta do mau armazenamento das mercadorias. Disse também que será feita uma dedetização no local. Sim, e depois a mercadoria continua sendo mal armazenada, hein, secretário? E o pior, ainda não existe previsão de reforma no mercado de Itapuã. Creia, veja com Micaele Cevalho. Aqui os moradores aproveitam para fazer compras ou encontrar os amigos. Por isso é grande o fluxo de pessoas. A população que frequenta aqui é muito grande. A gente tem médicos, engenheiros, industriais. A gente já conhece todo mundo que tem aqui. Mas as condições do prédio não agradam quem frequenta o mercado. O telhado está danificado, com infiltrações. A fiação está exposta e o piso quebrado. A estrutura só tem 2 banheiros para atender funcionários e consumidores. E a situação deles é precária. Este não tem descarga. E ainda faltam as pias. Fedentina, podridão, banheiro do jeito que é. Fecharam o banheiro, que o banheiro era grande, fizeram um boxe para poder apertar o banheiro. Aí a maior imundícia nesse banheiro. O mercado de Itapuã foi reformado em 2008, mas quem frequenta este lugar reclama que desde aquela época as instalações não passam por manutenção. Aqui está precisando de uma reforma, esse mercado está muito acabado, entendeu? E a imundícia, aqui é cheio de rato, é demais. Se hoje aqui chegar a vigilância sanitária estadual, municipal, embarga esse mercado, que não oferece condições de higiene nenhuma. Mas é assim, vamos lá. A prefeitura gasta quanto por mês? Só consertando o que as pessoas quebram. 105 mil são gastos mensalmente pela prefeitura para alugar e dar manutenção a 100 sanitários químicos na cidade. Se a gente lembrar que tem no depósito mais de 400, no depósito em Pirajá, 400 desses equipamentos sem condição de uso, porque a população acabou com tudo. A gasto de cerca de 240 mil com equipamentos de coleta, lixeiras e afins. Essa daí já é da outra secretaria. No caso da CESP, eles gastam 450 mil, simplesmente porque roubam as luminárias, roubam os fios de cobre e por aí vai. Roubam os braços da estátua da Piedade, das estátuas da Piedade. Então são gastos, né, de dinheiro que a prefeitura tem mensais,
que poderiam ser utilizados, esse dinheiro poderia ser utilizado na reforma do mercado, por exemplo. E, quando for reformado, se for reformado, cabe à prefeitura também dar uma previsão e logo a população tem que conservar. A população tem que mudar de comportamento em relação aos hábitos de higiene, de educação, de gentileza na nossa cidade. Só assim a gente vai melhorar. Quando a gente tomar autonomia pra gente, sabe? Quem tem que mudar de comportamento somos nós. Jogar o lixo onde tem que ser jogado, fazer a coisa certa. Não ficar esperando que o outro venha limpar pra gente. Ora, tudo bem, tem que ter limpeza? Tem, mas a gente também tem que